Jogos educativos. Entre os anos 90 e 2000, vários deles foram lançados. Eu mesmo cheguei a fazer um vídeo sobre um jogo desses que me marcou muito. Mas nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre um outro jogo, que apesar de ter tido contato com ele apenas uma única vez, também fez parte da minha infância. O Caça-Pistas. Caça-Pistas é uma série de jogos educativos point and click de aventura e puzzle sobre um grupo e um mascote que investigam mistérios. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Lançado pela The Learning Company, que como o nome já diz, era uma empresa focada em jogos que auxiliavam no aprendizado. Não sei se essa empresa ainda existe ou não, o que vale é que muitos dos jogos deles estão disponíveis no Internet Archives, incluindo a edição que eu quero falar sobre, o Caça-Pistas quarta série. Foi esse jogo que eu lembro de ter jogado nas raras ocasiões em que íamos para a sala de informática na minha escola. Desde então tenho tido vontade de revisitá-lo e ver como ele é do início ao fim. Antes de continuar, você já sabe até o que eu vou pedir, né? Hype o vídeo, deixa o like, inscreva-se com o sininho ativado e comenta aí se gostar do vídeo. Agora bora pro que interessa. O jogo se inicia com a cutscene que se passa no Egito, mentalmente narrada pelo Sócrates, o cachorro da turma, que chega em cima da hora para a abertura de uma tumba antiga, onde o Carlos, Santiago, Sofia e a Júlia aguardam ansiosamente. Também tem esse leptreco. Para mim ele parece um mouse gamer barato, mas acho que ele é para ser tipo uma nave ou um drone, sei lá. Junto com eles estão o Armando Raposo, que com toda certeza não é o vilão, dá pra ver pela cara dele, e o professor, que está extremamente animado com tudo isso. Ao abrirem a tumba, a Júlia pega um anel que acaba ficando preso em sua mão. Depois disso, eles vão embora, e ao anoitecer, enquanto o professor analisava a tumba do faraó, que era aliado da personificação egípcia do caos, o Armando Raposo aparecia para roubar os artefatos e sequestrava o professor no processo. Em breve, meu amigo, o mundo conhecerá o poder de Sete e a mim, o gênio Armando Raposo. As crianças retornam no dia seguinte para falar com o professor sobre o anel, porém acabam encontrando tudo vazio sem nenhum sinal dele. Aí na cagada, o Sócrates acha uma passagem secreta com um papiro antigo, sendo a única pista para o paradeiro do professor. Não sei porque um papel do Egito Antigo teria alguma relação com o desaparecimento de uma pessoa que ocorreu literalmente na noite anterior, mas beleza, né? Os caça-pistas têm que retornar à cidade para de alguma maneira conseguir traduzir o papiro. E o meu papel aqui é escolher o veículo correto que esse cara tá alugando. Mano, sabe uma coisa que eu notei aqui que eu percebi? Esse cara, ele parece daquele desenho gay do... Ah, tá falando aquele meme do I put a new for... Basta multiplicar o número dos quilômetros pelo valor dos litros, e se o resultado for maior que o valor da placa, essa é a escolha certa que leva os caça-pistas adiante. Uma vez na cidade, um gato surge, o cachorro vai atrás dele e o grupo demonstra extrema preocupação com a situação. Para! Veio! A perseguição acaba no antiquário do Ramsés. Ele diz ter mais de 5.000 anos e a turma pergunta pra ele se ele sabe algo sobre o papiro. Este papiro fala de um mal muito antigo. Eu sabia que o professor estava em apuros. Quem levou o seu professor embora está cheio de más intenções. Ele quer libertar o poder de Sete, a antiga personificação egípcia do caos. Como ele sabe que o professor foi sequestrado? Tá aí um bom questionamento. O Carlos apenas disse que o professor está em perigo. Em nenhum momento ele disse que o professor foi levado. Então acaba sendo meio difícil pensar que esse velho não tem envolvimento com isso. Mas já adianto que não. Ele não tem nada a ver mesmo. O velho fala sobre uma lenda de um local secreto que contém o poder para impedir a personificação do caos. E que esse papiro contém pistas que levam ao dito local. Porém, são necessários hieroglifos para que as pistas possam ser traduzidas. Coincidentemente, a cidade é repleta de pessoas que colecionam hieroglifos. Então foi só sair por aí explorando a cidade, até que eu cheguei na importação e exportação de itens. Essa mulher precisava de ajuda para despachar os itens para os seus respectivos destinos. É só ler as informações das etiquetas, deduzir a localização do pacote e apontar no mapa. A cada 2 pacotes enviados, ela dava um hieroglifo. Cara, ela tá pedindo ajuda para crianças, sendo que ela é uma adulta e provavelmente ela tá fazendo isso porque deve ter drogas no meio desse pacote. Ela não quer se envolver com isso. Tá, esse contexto é interessante. Fora essa minha teoria gigatônica, eu tenho que compartilhar um momento em que apareceu um nome um tanto quanto suspeito no mapa. Fica com um trecho aí. Caralho, não vai acabar nunca. É muita... Após adquirir 3 hieroglifos, eles saem da loja sem nem sequer se despedir dela. E próximo dali tem o Café Café, a loja desse gordo que não parava de me interromper. Ajudem isso, o meu garçom então. a servir a quantidade certa de café, que eu dou para vocês um glifo. Cara, mano... Leiam a pergunta no quadro. Cara, esses Em filha da... seguida, coloquem na bandeja do garçom xícaras que somem a quantidade correta de café.
Esses filhos... Vocês podem dar a resposta correta usando duas. E é algo normal, como se trata de um jogo educativo, os personagens falam bastante para explicar o máximo possível. E como ele mesmo disse, eu tenho que olhar a equação do quadro e colocar o resultado do cálculo na bandeja do garçom. Eu já saí de lá com metade dos hieroglifos necessários. Sem perder mais tempo, fui andando pelas redondezas que pra mim foi bem confuso de me orientar no começo. Não ajuda muito o fato de que os cenários não se conectam muito bem. Um cenário parece uma rua de um país de terceiro mundo e do lado é uma paisagem digna de um palácio. O próximo lugar que eu encontrei era uma loja de tecido, em que era só fazer o cálculo da fração e recortar o tecido na fração correta. Opa, pera aí. Ó, calma aí. 6 de 9, bora, 69. Faltando os últimos 3, eu fui perambulando por aí, quando eu me deparei com um gigante bombado que... Mano, parece o Igão 3K. Salve, família. Pra conseguir os hieroglifos dele, é só ler a pergunta e colocar a pedra com a resposta aqui embaixo. Aliás, você notou que todos esses joguinhos se resumem a adultos colocando crianças pra fazer o trabalho deles? Eles poderiam muito bem só dar os hieroglifos. Afinal de contas, os caçapistas estão tentando impedir a personificação do caos de ser invocada e resgatar uma pessoa sumida. Possuindo os 12 hieroglifos, eu retornei ao antiquário e entreguei um por um pro velho. Eis a primeira pista. De mineral bruto eu fui esculpido, de grandes segredos eu fui guarnecido. O que sou eu? Legal! O que quer dizer isso? Não tenho a menor ideia. Foi aí que eu me toquei que eu teria que repetir todo esse processo mais 4 vezes para traduzir as outras pistas. Ainda bem que acessando o mapa através do menu, dava pra ir diretamente aos locais que eu já tinha visitado, sem precisar ficar andando pela cidade. A propósito, o ícone do velho no mapa parece aquele meme do Marcelo, me empresta 100 reais. Sim, o menu de pausa do jogo é o Leptreco. E já que eu tô no tópico de coisas interativas, também dá pra clicar no cachorro e ele dá uma ajuda sobre o que tem que ser feito. Ou clicar nos personagens pra ouvir diálogos extras. Eu vou poupar vocês de toda essa repetição e vou direto ao ponto. Fora a dificuldade que aumentava levemente de acordo com o meu progresso, tinha uma cutscene cada vez que eu coletava os 12 hieroglifos. A primeira mostra o professor muito empolgado pra alguém que tá em cativeiro. Aí o Armando Raposo aparece, chamando ele pra ter uma conversa. Me acompanhe. É hora de termos uma conversinha. Que ótimo! Vamos falar sobre o Egito? Não se faça de inocente comigo, professor. Você vai responder as minhas perguntas de qualquer jeito. Mano, mas o cara nem tá se fazendo de difícil. Você vê que o professor tá cooperando tranquilamente. Esse cara, ele só quer matar esse professor a troco de nada. A próxima cutscene que aparece depois de pegar mais hieroglifos é sobre o Armando tentando interrogar o professor. Minha pergunta é simples, professor. Onde está o anel? E que anel seria esse? Você sabe do que estou falando, professor? O seu anel! Você vai me dar a bunda? Não! 1000 anos! Não! Professor, anel. A terceira cutscene se resume ao vilão mandando seus lacaios irem atrás das crianças para pegar o anel. E depois de repetir tudo mais uma última vez, a quarta cutscene acontece em que o Armando Raposo revela o seu plano maligno. Assim que o anel estiver em minhas mãos, poderei realizar a cerimônia. Que tipo de cerimônia é esta de que você está falando? Com o anel, focalizarei a energia astral que libertará o poder de Set. Oh, não! Isso pode ser um problema. Entregando pro velho os 12 hieroglifos restantes, ele me dava a última pista. Ha! Eis a última pista. Toque olho, nariz e olho novamente, e a porta se abrirá prontamente. Tudo indicava que era uma estátua de faraó que tinha ali por perto. Um detalhe interessante aqui é que a pista final diz pra clicar na barba, orelha e barba. Mas o velho disse que era olho, nariz e olho. Mas eu segui o que o velho disse e não teve erro. Uma passagem secreta se abria. E adivinha quem já tava lá dentro esperando a turma? Como ele conseguiu chegar aqui antes de nós? Quando se tem 5.000 anos, acaba se conhecendo algumas passagens secretas. Então por que você só não mostrou essa passagem secreta logo de cara? Leptreco, ativar a laser mortal. Nesta sala secreta, tem um puzzle bem básico de resolver, que revela mais um papiro. Eu juro que eu quase tive um derrame cerebral só de pensar na possibilidade de que eu teria que farmar mais hieroglifos. Só que graças a Deus, o velho traduziu tudo ali mesmo. O papiro dizia que eles deveriam pegar um barco para o sul, à procura de aliados poderosos. Sem enrolação, eu já fui pro cais para seguir a jornada. Aqui é basicamente um minigame de montar um barco usando as peças corretas. Tendo o transporte preparado, os caçapistas vão em direção ao sul. O barco está parando sozinho.
Olhe, parece que há um grande obelisco atrás daquelas árvores. Será que é este o lugar secreto do Nilo que o cara das antiguidades falou? Onde que um obelisco enorme desses, que dá pra ver a quilômetros de distância, é secreto? Acho que a única maneira de chamar mais atenção seria se fossem 2 obeliscos. Pisando em terra firme, eles são recebidos por aquele gato que na verdade é uma gata, falando que a ajuda que eles precisam tá ali dentro, e que para entrar, eles terão que recuperar os cristais da porta, que foram roubados por ratos que acreditam que são egípcios. Explorando a ilha, o primeiro rato que eu encontrei é um rato que, apesar de aparência egípcia, fala como um italiano, francês, sei lá. Saudações, eu sou o maior artista desta terra. Acabei de desenhar um hieroglifo de merda. Aqui, eu devo analisar o desenho e usar as palavras para formar uma frase que descreve aquilo. Suas frases são tão boas quanto meus desenhos. Na outra atividade disponível na ilha, eu tenho que analisar o mapa e colocar as coordenadas corretas para os ratos, que são a clara referência aos 3 patetas, chegarem ao queijo. Seguindo para a próxima atividade, é a mais rápida e fácil na minha opinião. Se resume a ajudar esses ratos a fazerem uma pirâmide, colocando o bloco com a palavra que falta para completar a frase. A última atividade da ilha é bem de boa também e consiste em ajudar a erguer alguns pilares, colocando as medidas juntas que resultam no tamanho requisitado. Eu só tenho 2 problemas com isso. O primeiro é que, ao contrário do resto, é necessário fazer 3 pilares para obter apenas uma pedra preciosa. O segundo é que, assim que eu termino os pilares, eles são desintegrados. Então pra que isso? Eu sei, porra. O que importa é que, com todas as pedras preciosas necessárias para abrir a passagem, é só colocá-las em ordem e continuar em busca pelo... Eu já te contei a definição de insanidade. Eu teria que refazer tudo mais 4 vezes de novo. A esse ponto, você já deve ter entendido como tudo funciona, né? E que entre cada cutscene, foram minutos do meu tempo repetindo as tarefas pros ratos. Então bora pro que interessa. As cutscenes relevantes, que mostram os lacaios roubando o anel da Júlia. Na cena seguinte, eles entregam pro Armando, assim, iniciando os preparos pro ritual. Abrindo as 4 portas e finalmente dentro do local, tem um desafio de atingir os alvos para derrubar as estátuas e formar uma ponte. É tentativa e erro, tem que ir testando os ângulos, a força do arremesso e o peso da bola para atingir o alvo. Não é nada muito complicado, mas eu tenho que admitir que o funcionamento é bem questionável. Atravessando a ponte, os caçapistas chegam no templo mágico dos deuses egípcios, que dão poderes mágicos para que eles possam impedir o vilão. O Carlos ganha asas, o Santiago ganha força, já a Sofia e a Júlia ficam com os piores poderes que eu já vi. O poder da sabedoria e da coragem, respectivamente. E se você estiver se perguntando por que os próprios deuses não vão impedir o caos de reinar, é por isso aqui. Nós lutaríamos contra as forças do caos numa boa, mas é que a gente tem um probleminha de altura, sabe? Os deuses então enviam os caçapistas para o local em que o ritual está acontecendo. Este lugar é de arrepiar comigo. No interior da pirâmide, o Scooby do egípcio guardava a porta. Esse cara me lembra alguém, mas não consigo lembrar quem. Quem será, não é mesmo? Quem você esperava? Na parede tem uma pedra com uma questão, e respondendo corretamente, uma passagem é revelada. E depois de responder 3 questões, eles chegavam em uma sala com um buraco enorme, em que para atravessar, é preciso formar uma ponte de palavras que a estátua me fala, como se fosse uma palavra cruzada. E como dá pra notar pela minha gameplay completamente séria e 100% focada, no alfabeto faltam as letras K, W e Y. O que é meio estranho, porque aparentemente esse jogo é de 2001 e essas letras já faziam parte do alfabeto nessa época. Outro detalhe que tem a minha atenção é que o Carlos tem asas, então por que ele simplesmente não voa um por um através do buraco? De qualquer maneira, eu repeti esse processo algumas vezes, e como eu já tava meio de saco cheio, eu só ia chutando as questões mesmo, porque era bem mais rápido e porque o jogo não te pune por errar. Enquanto isso, o Armando iniciava o ritual apontando seu anel em direção à luz da lua, libertando a personificação do caos, parecendo mais o deus da maromba, que num plot twist aprisiona o Armando no corpo da múmia. É aí que os caçapistas chegam e testemunham o Seth arremessando o Armando e seus lacaios em um buraco. Tome! A Sofia então usa o poder da sabedoria para bolar um plano. A Júlia, usando o poder da coragem, distrai o Seth pisando em seu pé. Ei, aqui! Ao mesmo tempo que o Carlos levantava o Santiago, que por sua vez usa sua força para levantar os pistões. Por alguma razão, isso faz com que o estátua acabe derrubando o Seth no buraco, fazendo com que a pirâmide comece a desmoronar, forçando o pessoal a fugir dali. Por que o Carlos está levando o Lepiteco nos braços, sendo que ele já voa normalmente? Já do lado de fora, eles assistem a pirâmide sucumbindo, com tudo voltando ao normal. Depois dessa aventura, é mostrado eles indo de volta para casa, acompanhado pelo Armando, que de alguma maneira conseguiu escapar. E é desse jeito que o jogo acaba.
Vamos lá, né? Caça-Pistas quarta série foi um jogo interessante pra mim, apesar de ser meio datado. Acho que os principais pontos que me incomodaram foi ter que ficar farmando itens diversas vezes pra progredir e o ritmo em geral, que pra mim era meio lento. Só que aí entra um ponto muito importante. Eu não sou mais o público-alvo do jogo. Por isso, é óbvio que a maioria das coisas que me incomodam foi justamente por eu ser um jovem adulto, jogando um jogo feito pra crianças da quarta série. Por isso, era tudo muito fácil e acabava não tendo desafio nenhum pra mim. O que, querendo ou não, deixa as coisas meio chatas às vezes. Mas eu tenho certeza que se fosse eu criança, poderia passar horas jogando. Não à toa, ele ficou guardado na minha memória todos esses anos. E quando eu conheci esse jogo na minha infância, ele já era meio velho. Se parar pra pensar, levando em consideração a época, é bem impressionante, principalmente por vir todo dublado e traduzido, mesmo sendo a dublagem bem zoada. Coloque a pedrinha na cavidade anal. Tirando o farm, a outra coisa que me irritou um pouco foi a música, que dava pra desativar no menu, então nem foi grande coisa, por isso só tô mencionando agora. Apesar dos pesares, eu posso dizer que valeu a pena pra mim, depois de todos esses anos, finalmente poder ver como caça-pistas é. Já o RC, que tava comigo no começo, achou o jogo bem chato, e sinceramente, eu não julgo ele. Se não fosse pela minha curiosidade de infância, eu provavelmente acharia a mesma coisa. Mas agora eu quero saber de você, se você conhecia os caça-pistas, e se ele fez parte da sua infância também. Comenta aí o que você achou do jogo, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Acabei focando mais do que deveria na edição dele. Portanto, se você viu até aqui e curtiu, não esqueça do like, inscrever-se com as notificações ativadas, também de compartilhar e hypar o vídeo para ajudar. Muito obrigado por tudo e eu te vejo no próximo vídeo.